A palavra é sua. Pronto, vamos lá. Então, agradecer essa parceria e a disponibilidade de vocês de poderem estar participando conosco aí desse webinar e apresentando para a gente esse tema que gera ainda muita dúvida, né? Salvo engano, essa decisão da STJ foi, acho, final de abril, né? E tem ali o STF, e aí fica meio que ponto até que ponto, quais os efeitos, o que é que impacta. Pacificou um pouco ali as duas turmas, né? E até no setor de energia a gente fica naquela dúvida quais os impactos aí dessas decisões nas nossas operações. Provavelmente a maioria das empresas do setor deve ter sido questionadas pela sua auditoria, né? A auditoria já pergunta logo agora qualquer decisão, opa, tem impacto na demonstrações financeiras da companhia, né? Então é bem importante aí essa abertura desse diálogo para que vocês possam apresentar de uma forma simples, básica, que é uma visão geral aí para os associados aí da Braconi dos impactos aí dessa decisão. Eu vou apresentar rapidamente aqui o Diogo e o Vinícius, os dois, embora bem jovens, aí têm um currículo excelente aí, um conhecimento bem extenso e já batalha aí com a gente aí no setor elétrico há um bom tempo, né? Então, o Diogo, ele é formado em Direito pela USP, tem curso de extensão e especialização em Direito Tributário Internacional pelo IBDT, tributação dos negócios pela FGV e mestrado pela USP, né? Isso bem, de uma forma bem sucinta aqui, tem diversas publicações, vários artigos aí. O Vicente, o Vinícius, né? O Vinícius Vicentino, ele é bacharel em Direito pela Mackenzie, tem LLM em Direito Tributário pelo INSP, extensão fiscal pelo IBDT, também diversos artigos, também é membro do IBDT, várias publicações aí acadêmicas e vários artigos aí para diversos meios aí de comunicação da seara tributária. Então, bem, apresentados os dois, eu queria passar aqui, para a gente não perder mais tempo, até passar a palavra aí para o Vinícius. Acho que o Vinícius é que vai iniciar, né, a apresentação, para que a gente possa iniciar aí os trabalhos aí e entender um pouco aí os impactos aí da decisão do STJ. Fica à vontade, a palavra é sua, Diogo e Vinícius. Perfeito, Alberto. Alberto, em primeiro lugar, muito obrigado pela apresentação. Como você falou, meu nome é Diogo Olmo Ferreira e eu vou começar introduzindo o tema aqui para a gente. O objetivo, pessoal, dessa reunião, como a gente combinou, né, Alberto e Vinícius, é que a gente não fique naquele modo palestra, né? Que a gente não comece a falar e fique uma hora aqui empolgado com o assunto. A ideia é só realmente trazer o tema para discussão. Eu vou trazer algumas considerações, o Vinícius vai apresentar algumas questões complementares, e daí a gente abre para que todo mundo possa participar e discutir, para que isso vire quase que uma mesa de debates, né? A ideia é realmente a gente fomentar esse ambiente de troca, e essa apresentação inicial é só para servir de fio condutor dessas discussões. Mas como você muito bem colocou, Alberto, nosso objetivo hoje, no final das contas, é avaliar como essa decisão do STJ, essa decisão importante do STJ no tema 1182, relacionado à tributação de benefícios de ICMS pelo IRPJ, pela contribuição social sobre o lucro, como que elas afetam de forma específica o setor elétrico. Para que a gente possa enfrentar o tema, a gente vai dividir a nossa apresentação, minha e do Vinícius, em 3 partes. No começo, eu vou apresentar uma breve introdução histórica do tema sobre subvenções, como que historicamente elas foram tratadas, porque a própria definição do que é subvenção, ela é relevante após a decisão do STJ para a gente saber como o setor elétrico, considerando todas as seus diferentes aspectos de distribuição, transmissão, geração, comercialização, renováveis, como eles podem ser afetados. Então, essa vai ser a primeira parte, só essa contextualização. Em seguida, o Vinícius vai falar especificamente da decisão do STJ e, por fim, a gente volta a discutir alguns aspectos que podem impactar o setor elétrico, sempre chamando vocês para essa discussão conjunta. Então, para dar início, eu vou colocar aqui
alguns rápidos slides, que, de novo, a ideia não é ficar repassando por eles, a ideia é só que a gente tenha um material de base que mais para frente, qualquer pessoa que for acessar o material tenha a possibilidade de ver uma forma mais completa o que a gente estava pensando, né, quando veio aqui compartilhar essas considerações com vocês. Só um segundinho aqui que deu uma travada, mas eu já estou compartilhando. Está aparecendo para vocês? Tá entrando. Agora foi. Maravilha. Então, logo de cara, pessoal, quando a gente fala da tributação desses benefícios, a gente tem que se perguntar o que são subvenções. Nós temos uma discussão histórica em matéria tributária sobre a definição do que é uma subvenção, o que é uma subvenção de custeio, uma subvenção de investimento, e a gente naturalmente tem como auxílio o próprio registro contábil baseado na CPC 07. Você vai ter uma discussão muito grande do que vai caracterizar uma subvenção e por que é importante você, da perspectiva contábil, evidenciar a existência de uma subvenção para diferenciar o que é efetivamente um resultado obtido pela empresa de algo que só é obtido a partir de um apoio do poder público, de forma simplificada. Mas para a gente ser bem objetivo, uma primeira aproximação do que são subvenções pode estar relacionado à ideia de uma ajuda que alguém recebe, uma ajuda que caracteriza, de certa maneira, um benefício obtido pela empresa, algo que é concedido pelo governo de forma a auxiliar aquela empresa por meio, por exemplo, de transferências de recurso, mas não apenas de forma pecuniária, com efetivamente o governo transferindo um valor pela empresa. Pode ser feito a partir do custeio de algo. O governo ajuda a empresa a pagar por alguma coisa, por exemplo, os gastos para a implementação de um projeto. Tudo isso pode ter cara de subvenção. De novo, aqui é só para trazer alguns termos que estão geralmente associados ao assunto. A gente pode estar pensando numa efetiva entrega de recursos, a gente pode estar pensando no alívio de uma despesa. O governo abre mão de receber algo que a empresa deveria pagar para ele. Tudo isso tem essa cara de subvenção, está associado ao termo. E o termo subvenção, como vocês já podem ver, ele, pelo menos da perspectiva jurídica, ele pode ser muito amplo. Basta verificar aqui um exemplo, uma manifestação de um ministro do Supremo Tribunal Federal, um julgamento que tratava de subvenções, ele define de uma forma muito ampla que subvenções são repasses públicos, repasses do poder público a empresas, por meio ou de um alívio em relação a custos ou em relação a uma efetiva transferência de recursos para a empresa. Historicamente, essa é uma definição super ampla que vem sendo adotada, vejam aqui as datas, né, por leis desde a década de 60, que inclusive já diferenciavam o que era uma subvenção corrente ou para custeio, aquela que não tem uma vinculação direta com o objeto que está sendo beneficiado a partir daquela subvenção, uma subvenção que não está vinculada à implementação de um projeto específico, a um gasto específico, e que, no mais das vezes, não tem uma contrapartida bem detalhada por parte da empresa que é subvencionada. E, por outro lado, subvenções para investimento, que possuem, como a gente vai ver, uma vinculação mais específica com um tipo de gasto e que tem uma série de contrapartidas exigidas por parte da empresa. Essa diferenciação, como vocês já devem saber, ela é super importante para fins da apuração do imposto de renda, porque, historicamente, subvenção para custeio, ela não leva a um ajuste na apuração do lucro real. Ela acaba sendo tributada. Enquanto que uma subvenção para investimento, ela não é computada na apuração do lucro real. Ela leva a uma exclusão. Eu acho que tem uma pessoa que está com... não está no mudo, só para a gente mutar aqui. Mas caso qualquer pessoa tenha qualquer comentário, pessoal, fiquem 100% livres, tá? Para pedir a palavra ou mandar pelo próprio chat, tá? Mas como eu já antecipei, subvenção para custeio e investimento acaba pautada possuem efeitos tributários distintos e estão pautadas em critérios específicos para você distinguir entre uma e outra.
Então, como eu simplificadamente coloquei, uma subvenção para custeio, ela tem como objetivo ajudar a empresa em relação a despesas gerais, despesas correntes envolvidas no seu objeto social. Não está associada, como no caso da subvenção para investimento, a uma aplicação específica para algum tipo de empreendimento. Por consequência dessa falta de vinculação tão clara, subvenção para custeio ela não tem uma vinculação econômica específica com algum tipo de gasto, ao passo que no caso da subvenção para investimento essa vinculação existe. E a consequência dessa diferenciação é que uma, simplificadamente, é tributada e a outra não, caso alguns requisitos específicos que a gente vai voltar a seguir sejam observados. Diogo, o Ítalo tá com o microfone aberto, acho que deixou aberto. Opa, Fechou já. Já tirou. Tudo bom, Ítalo? Se tiver qualquer comentário, fica Ô, pessoal, desculpa aí, acho que foi sem querer aqui. Não, fica tranquilo. Tranquilo. Mas já seguindo adiante para a gente se encaminhar para a segunda parte, o que é muito importante? A Lei 12.973, que foi responsável por disciplinar os efeitos tributários das IFRS, quando o Brasil, desde 2007, começa a convergir para os padrões internacionais de contabilidade, ela reproduz requisitos que existem desde a década de 70, na realidade, para fins de não haver tributação de subvenções para investimento. Subvenções para investimento, além daquela caracterização que vem desde muito tempo atrás em pareceres da Receita Federal, elas não precisavam apenas serem caracterizadas como subvenções para investimento para que elas não fossem tributadas. A legislação exigia que a contrapartida do registro dessa subvenção, desse incentivo, fosse uma conta específica, antigamente uma conta de reserva de capital, hoje em dia uma conta de reserva de lucro bem específica, né? Uma reserva de lucro relacionada a um incentivo fiscal, também chamada de reserva de incentivo fiscal, que tem uma destinação muito específica. E se essa destinação não é observada, você tem que tributar aquele benefício. A gente vai ver o efeito prático disso quando começa a pensar no fim de uma concessão, no fim de uma pessoa jurídica que foi subvencionada durante muito tempo. Isso a gente vai retomar ao final. Mas observem a importância desse registro, dessa evidenciação de uma reserva de incentivo fiscal e da destinação que é adotada. Se você distribui essa reserva como lucro, você deve tributar. A ideia é que aquele valor, aquele benefício fique vinculado às atividades da empresa e não possa ser levado ao sócio, seja por distribuição de lucros, redução de capital, o que quer que seja. Não vale a pena a gente detalhar muito agora o registro contábil. O Vinícius vai retomar isso para detalhar como a decisão do STJ acaba sendo importante e qual que é o efeito prático dela. Mas antes da gente seguir para esse ponto, o último comentário que eu tenho diz respeito à Lei Complementar 160 de 2017, que, na esteira de regularizar uma série de benefícios fiscais de ICMS que vinham sendo concedidos pelos estados sem o aval do CONFAS, ela também contemplou a seguinte previsão. Uma lei complementar, né, que alterou a Lei 12.973, ela passou a prever que benefícios e incentivos de ICMS que tenham sido concedidos de forma regular, ou seja, com aval do CONFAS, eles são considerados subvenção para investimento. O que, em princípio, faz com que a gente entenda que qualquer subvenção relacionada ao ICMS, a partir de agora, é subvenção para investimento. Aquela distinção que eu mostrei antes entre subvenção de custeio e investimento, no caso de ICMS, ela perde importância. Em teoria, sendo o benefício regular de ICMS, ele é subvenção para investimento. E daí, bastaria que você tivesse o registro daquela reserva de incentivo fiscal sem distribuição para os sócios, para que não houvesse tributação. Notem também que essa alteração, ela inclusive pegava processos que tivessem andamento na época em que ela foi publicada. Então, mesmo para o passado, essa nova realidade seria aplicável. Diante dessa alteração, só pulsando aqui adiante, a Receita Federal, em princípio, passou a indicar que qualquer tipo de benefício de ICMS seria subvenção e, portanto, bastando o registro de reserva de incentivo fiscal, estaria sujeito a... Peraí, deixa eu só botar o mute aqui.
estaria sujeito à não tributação pelo imposto de renda e contribuição social. Mas lá para o final de 2020, a Receita tentou reavivar a discussão e começou a defender que, além de reserva de incentivo fiscal, a subvenção, o benefício de ICMS, né, melhor dizendo, precisaria se caracterizar como uma subvenção destinada à implantação e expansão de projetos econômicos específicos. Então, como vocês podem ver, a Receita tentou reavivar aquela discussão antiga que já existia. Mas agora, Vinícius, feito esse contexto, eu já te passo a palavra para que você fale especificamente da decisão do STJ. Então, diante de todo esse contexto, o que o STJ discutiu e o que foi decidido? Obrigado, Diogo. Obrigado, Alberto, aí pela apresentação. Pessoal, muito bom dia aí, muito obrigado pela participação de todos. Trazendo a questão aqui para um aspecto mais jurídico, qual é o problema que nós temos? Muitas vezes, a realidade das empresas, a dinâmica das atividades empresariais faz com que questões legais tenham desdobramentos complexos. Então, no momento que o legislador criou uma legislação, ao momento que essa legislação foi publicada, há uma série de desdobramentos para cada atividade. Inclusive, a gente está aqui falando para uma associação que atua diretamente no setor elétrico. E qual é o problema? O problema é que muitas vezes essas questões que são complexas e que atingem diversas atividades acabam chegando no judiciário como se fossem únicas, como se fosse um problema meramente jurídico e fácil de compreender, analisando apenas alguns poucos casos. A gente sempre brinca aqui no escritório que quando surge uma discussão dessa natureza, que tem desdobramento para um grande número de empresas, a gente tem que correr, né? A gente sempre fala lá nos tribunais, a gente precisa correr para ser o primeiro a chegar, né? Porque quem chega lá nos tribunais superiores e consegue fazer com que seu argumento seja ouvido, apresentar a questão de uma maneira correta e, consequentemente complexa, né? Apresentar toda a análise, todas as implicações possíveis, para que tenha um julgamento aí que realmente passe por todas as questões. E essa matéria, os benefícios de ICMS, acabaram chegando nos tribunais superiores como se fosse uma questão muito simples, né? Como se fosse uma questão de simples legislação. Olha, o Estado está dando um benefício de ICMS e quando eu faço o registro desse benefício na minha contabilidade, eu tenho uma receita tributável. Tenho ali um efeito na demonstração de resultados que implica tributação aí pelo IR e pela CS. Quando inicialmente analisaram essa questão, concluíram que, olha, se o Estado está dando alguma coisa para o contribuinte e tem a equiparação mencionada pelo Diogo, feita pela lei complementar, de que todos os benefícios de ICMS serão considerados como subvenções de investimento, eu entendo que não deve haver tributação pelo IR e pela CS, independentemente de qualquer condição. Por quê? Se o Estado deu o benefício, se o Estado renunciou a uma receita de alguma forma, não poderia a União se apropriar disso. Então, vejam que coisa interessante. O caso que foi inicialmente analisado no STJ lá em 2017, que foi o primeiro caso julgado sobre a sistemática dos recursos repetitivos, né, que significa que impacta todos os processos que discutam a mesma matéria, ele tratava de créditos presumidos. E o crédito presumido tem justamente essa particularidade de ser facilmente evidenciado na contabilidade. O crédito presumido é feito mediante um lançamento contábil. Logo, é muito mais simples, principalmente para quem está lá julgando, que não necessariamente são
pessoas com uma formação contábil, ou mesmo com um aparato contábil por trás, enxergar que tem realmente um efeito na contabilidade e que tem um efeito para resultado para fins de RCS. E aí foi o que nós tivemos em 2017, um julgamento que entendeu que, havendo benefício de ICMS, a União não poderia se apropriar sobre isso. No caso, eram créditos presumidos. E aí começou a surgir uma discussão. Mas calma lá, todos os benefícios de ICMS são iguais? Todos os benefícios devem receber o mesmo tratamento? E foi aí até que começou a surgir a formação de teorias, né? A Procuradoria, que são os advogados da União, indo despachar com os ministros, etc., para explicar que crédito presumido não significa a mesma coisa que redução de base de cálculo, por exemplo. Crédito presumido não significa a mesma coisa que isenção. E foi aí que levou ao surgimento de todo esse cenário que foi parcialmente encerrado, né? Não dá para nem dizer que foi encerrado, agora em abril de 2022. Eu vou também compartilhar minha tela com vocês, só para a gente passar alguns slides e também para que vocês possam depois ter acesso aos números dos processos e tudo mais, tá? Então, esse julgamento que eu mencionei é esse aqui de 2017, é um primeiro que o STJ falou, crédito presumido, então, não vai poder ser tributado pelo IR e pela CS. Em 2021, já na tentativa, né, de mudar o entendimento do STJ, a União conseguiu afetar um novo recurso. E esse, em 2021, acabou tendo o mesmo desfecho. Eles falaram, não, também é um caso de crédito presumido. Esse caso acaba tendo a mesma aplicação do entendimento anterior. Tá? E assim caminhava a jurisprudência, inclusive começou a ser aplicada para outros benefícios. E aí, em 2022, a gente tem esse julgamento aqui, em que a primeira turma, o que é a primeira turma? Basicamente, quem julga tributário lá no STJ é a primeira sessão. E a primeira sessão tem a primeira turma e a segunda turma. A primeira turma, ela entendeu, falou, olha, esse benefício aqui de postergação de ICMS, ou seja, um diferimento, ele é um benefício de ICMS, eu não vejo por que ter alguma distinção com relação aos créditos presumidos, e por isso eu vou dar a ele o mesmo entendimento do crédito presumido, ou seja, não precisa tributar e não tem que observar nenhum requisito. Isso levou a Procuradoria a trabalhar muito fortemente na segunda turma. Tá? Tanto que, em abril de 22, a segunda turma já julgou de uma maneira diferente. Ela falou, olha, crédito presumido, ele tem uma natureza específica de implicar uma receita contábil e, consequentemente, afetar o lucro das empresas. Agora, outros benefícios não têm essa natureza. Por quê? Quando eu tenho uma isenção, por exemplo, eu não teria o lançamento contábil do tributo a pagar. Logo, eu não tenho a mesma natureza do crédito presumido. E foi aí que essa segunda turma entendeu. Falou, olha, eu entendo que não. E outros benefícios não são equiparados a crédito presumido. E foi aí que começou a surgir, a se preparar o terreno para uma discussão da primeira sessão, né? Que foi essa de abril agora. Por quê? O que a primeira sessão decide vai ser seguido pela primeira e pela segunda turma e também pelos outros tribunais do país. E foi aí que veio esse julgamento, que foi assim, algo nunca visto antes, tá? Basicamente, em março de 2023, eles afetaram o julgamento, eles disseram, olha, vamos julgar, e esse julgamento vai afetar todos os demais casos, e logo em abril já julgaram o caso. E o que o STJ decidiu, basicamente, né? Teve uma batalha midiática, algumas fontes jornalísticas falavam, olha, a União ganhou, o Haddad está comemorando, o Ministério da Economia, etc., e outras fontes falavam, olha, advogados veem com bons olhos essa questão da decisão do STJ, porque ele acabou
confirmando que não pode ser tributado, desde que respeitados os requisitos de destinação do lucro, como colocado pelo Diogo. Aí, já passando para a decisão especificamente, né? O tema era esse, vai ser usado redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros. Então, eles criaram 2 balaios, né? Um crédito presumido e outro com outros benefícios. Esse seria o de outros benefícios. Primeira conclusão do STJ nesse julgamento, né? Crédito presumido não pode ser tratado da mesma forma que outros benefícios. E eu até coloquei aqui uma pergunta: seria um benefício negativo? Que foi esse o termo que começou a ser usado para definir os outros benefícios de ICMS. Falou, olha, o crédito presumido, ele aumenta o ativo da empresa. Agora, a isenção, ela deixa de aumentar a conta de imposto a pagar. Tá? E Então, aqui, seria... Vinícius, se você me permite, só um comentário pragmático, já que a gente tem tantos contadores presentes, é interessante que, da perspectiva do CPC 07, essa diferença ela não faz sentido, porque economicamente é a mesma coisa você conceder um crédito presumido para o contribuinte ou perdoar, em certa medida, um passivo que ele tenha. As duas levariam, inclusive, ao mesmo registro contábil. No caso do crédito presumido, você faz um lançamento a débito do ativo, a crédito de resultado. Enquanto que, da perspectiva de uma redução de base de cálculo ou de uma redução de alíquota, você poderia muito bem constituir um passivo do ICMS pelo seu valor cheio, né? Então, você faz um lançamento de ICMS a pagar a crédito do passivo e débito do resultado, e no momento subsequente você baixa um pedaço desse passivo, né, um débito no passivo com crédito no resultado, justamente para refletir o valor do ICMS que efetivamente será devido. Então, em qualquer um dos cenários, adotando um modelo em que a subvenção afeta o resultado, né, nos termos do CPC 07, você teria o efeito contábil exatamente igual. Mas a partir de elementos jurídicos, em princípio, o STJ faz essa diferenciação, né, Vinícius? Sim, perfeito. Como eu falei, Diogo, a matéria acaba sendo julgada por pessoas que não têm tanta familiaridade com questões contábeis. Então, a forma como as questões são apresentadas para os ministros são a forma que eles acabam entendendo a realidade. E a gente sabe, né, a gente viu que muitas empresas, quando tem um benefício diferente do crédito presumido, como uma isenção, por exemplo, não fazem o lançamento do imposto a pagar. Então, não faziam esse lançamento para depois reduzir o valor do tributo a pagar ou cancelá-lo no caso de uma isenção. E aí bastou um caso como esse chegar no STJ que as pessoas já começam a enxergar dessa forma, tá? Então, foi essa a diferenciação, tá? Crédito presumido daqui para frente não vai mais ser tratado em nenhum tribunal da mesma forma que outros benefícios. E a segunda conclusão é de que, olha, você não precisa demonstrar que a sua subvenção de ICMS ela foi concedida para a implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. Por que isso, pessoal? Depois da decisão de 2017, a União, a Receita Federal, passou a defender que, olha, eu vi ali que a ministra colocou que o crédito presumido, etc. Porém, para usufruir do benefício do artigo 30, ou seja, não incluir na base de ISS, você precisa demonstrar que o seu benefício de ICMS foi concedido para implantação ou expansão de empreendimento econômico. Então, haveria um requisito adicional a esse. Pois bem, o STJ acabou de afastar isso. Então, segundo esse segundo ponto, de acordo com esse segundo ponto, não teria aí que ter essa demonstração por parte do contribuinte para usufruir do benefício. E eis que surgiu um ponto de dúvida muito curioso. Por quê? Na mesma linha de pensamento, que é as 3 conclusões do julgamento, o STJ parece ter chegado a uma conclusão diferente. E até agora a gente não teve a publicação dessa decisão, né? A gente não consegue pegar a decisão e ler todas as considerações. E por isso que está causando tanta dúvida.
Mas afinal, o que quer dizer esse ponto 3? O STJ ele permitiu que a Receita possa fiscalizar se os valores do benefício, né, foram utilizados para uma finalidade estranha à garantia de viabilidade do empreendimento econômico. O que é isso, né? Muita gente começou a falar, falou, opa, o STJ na segunda conclusão falou que o contribuinte não precisa comprovar, mas na terceira já disse que a Receita pode fazer uma fiscalização. Ou seja, na prática, o contribuinte está sujeito a uma autuação se não demonstrar isso. Eu pessoalmente entendo que não, tá? Pelo que a gente assistiu do julgamento, etc. A gente acredita que isso seja para fins de uma fiscalização se, por exemplo, o dinheiro foi desviado. Se o dinheiro foi usado para comprar um jato para a viagem do diretor e não para fomentar aquela atividade econômica, qualquer coisa do tipo. Vamos ter que esperar o acórdão, mas eu não vejo aí que a decisão do STJ sinalizou ser obrigatório comprovar a finalidade pela qual o benefício foi concedido. Então, pessoal, essas são as conclusões com relação ao tema 182, né? Eu teria que simplesmente demonstrar destinação ou demonstrar que foi concedido como estímulo à implantação? Parece para a gente que apenas o primeiro, ou seja, simplesmente a destinação do benefício. E aí fica uma questão, e o STF vai analisar essa matéria ou não? Lá em 2017, quando tivemos a decisão dos créditos presumidos, a Procuradoria tentou levar para o STF. E o STF falou, não. Isso é matéria do STJ. Tá? Isso é matéria abaixo da Constituição, é matéria do STJ. E nesse julgamento agora de abril, a gente vê que o STF chegou a ser provocado. Tanto que ameaçaram interromper o julgamento, não se sabia se o julgamento deveria prosseguir ou não, por conta de uma liminar do André Mendonça. E posteriormente o próprio André Mendonça reformou a sua decisão e permitiu que o STJ concluísse o julgamento e que esse julgamento produzisse efeitos. A questão vai para o STF ou não? Teremos que aguardar. Mas o que podemos dizer é que, na última vez que o STF foi provocado, ele disse, não, essa matéria é infraconstitucional. E aí eu passo a palavra para o Diogo para a gente encaminhar para a terceira parte aí. E se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade de falar agora. Perfeito. Até agora, o objetivo, pessoal, foi passar um pouco do nosso entendimento sobre a decisão do STJ. Então, a gente precisou passar pelo histórico, falar da decisão, mas agora ao que realmente interessa. E o setor elétrico diante disso tudo. Aqui, pessoal, a gente começa em primeiro lugar, trazer uma pergunta que ela não é de simples resposta. A questão aqui que a gente precisa enfrentar, primeiramente, é quais são os possíveis benefícios fiscais de ICMS que se enquadrariam nessa discussão, que seriam tratados como subvenções. Como o Vinícius comentou, uma primeira discussão que pode surgir a partir da Lei Complementar 160 e também a partir da decisão do STJ é que aquelas previsões que eu havia mencionado antes, que tratam especificamente de benefícios de ICMS, é que elas simplesmente equiparam qualquer benefício de ICMS a uma subvenção para investimento. E aqui a pergunta que a gente tem que fazer é o que é um benefício de ICMS? O que caracteriza algo que foge à regra na apuração desse tributo? Porque um benefício ele é, de uma forma muito simplificada, uma situação excepcional na apuração de algum determinado tributo. Por conta de alguma situação excepcional, uma tentativa do governo de incentivar um determinado tipo de operação, de gerar algum tipo de efeito, ele concede um benefício, ele foge à regra geral. Como a gente identifica essa regra geral no setor elétrico marcado por tantas peculiaridades? Como a gente sabe que, por exemplo, como a gente vai retomar em seguida, uma operação realizada no mercado de curto prazo por alguém que está liquidando uma posição credora e que é tratado como, uma posição justamente credora, que é tratado como alguém que dá uma saída de energia e não paga ICMS nessa operação, isso é algum benefício de ICMS? Alguém poderia dizer, mas o ICMS vai ser recolhido numa etapa subsequente da cadeia por quem estiver liquidando uma posição devedora. Isso é benefício? Outras situações enfrentadas
por outras empresas do setor também têm uma cara parecida. Por exemplo, transmissoras de energia elétrica. Elas são contribuintes de ICMS, beneficiadas por uma espécie de isenção, e por isso elas não efetivamente recolhem o tributo. Isso é um benefício e, portanto, uma subvenção. Mas, como a gente também comentou, você pode encarar a lei complementar de outra forma, que os benefícios que são concedidos sobre a forma de subvenção é que são tratados como subvenção para investimento. Então, não seria necessariamente qualquer benefício que estaria abrangido pela possibilidade de não tributação. Você deveria ter, naturalmente, caracterização como subvenção. E daí voltamos à pergunta, o que é uma subvenção? É um conceito exclusivamente jurídico? A contabilidade vai nos ajudar a fornecer um parâmetro do que é subvenção? E para que a gente não se alongue muito e possa abrir para eventuais comentários, 3 pontos que a gente queria trazer para reflexão, relacionados especificamente ao setor elétrico, são relacionados às seguintes questões. Primeiro, benefícios de ICMS relacionados à implantação de projetos. Um exemplo muito claro é, por exemplo, o Desenvolve da Bahia, em que você tem efetivamente benefícios voltados a concretizar um projeto específico, e a gente não está falando da tributação da própria energia elétrica, a gente está falando da tributação de mercadorias, equipamentos comprados, aqui como no exemplo eu trouxe, para que houvesse uma espécie de incorporação ao ativo imobilizado. A gente sabe que, para muitos projetos de distribuição e transmissão, o modelo de FRIC 12, né, baseado na ICPC 01, ele não contempla mais, já há muito tempo, um ativo imobilizado como tem no balanço regulatório. Mas, de forma simplificada, né, mesmo havendo registro hoje em dia de um ativo de contrato posteriormente classificado como financeiro intangível, a ideia é que qualquer tipo de mercadoria adquirida para incorporação desse projeto não tem incidência do ICMS, há uma espécie de diferimento para quando esse ativo for desincorporado, o que, no mais das vezes, não é algo que tenha uma perspectiva de ocorrer, na medida em que você efetivamente integra ao projeto. Mas, de toda forma, isso é uma subvenção, é um benefício que poderia ser classificado nos termos do CPC 07 como subvenção e levar ao registro de uma despesa de ICMS pelo valor cheio, para, no momento subsequente, haver o registro contra a receita de uma subvenção. Tudo isso é muito importante para que a gente... Ô, Diogo, se você quiser me fazer de host... eu acho que eu já coloquei aqui no mute. Tá bom, obrigado. Mas, desculpa interromper. Não, fique tranquilo. Tudo isso é muito importante para a gente identificar se efetivamente haverá uma discussão na linha do que o Vinícius colocou, porque é sempre importante ressaltar que a não tributação das subvenções, pelo menos na minha opinião, ela é efetivamente um benefício fiscal da perspectiva de imposto de renda, porque você, como pessoa jurídica, vai ter o registro, vamos imaginar uma situação de redução de base de cálculo. Você vai ter o registro de uma despesa de ICMS pelo valor cheio, apesar de a pessoa jurídica não ter a obrigação de pagar aquele ICMS pelo valor cheio. Ela vai ter uma despesa que vai afetar o seu resultado, vai afetar a sua apuração tributária. E no momento subsequente, ela vai registrar uma receita referente à subvenção, referente ao incentivo, de forma que o confronto entre despesa e receita gere justamente um net, que é o valor efetivamente que a empresa tem a pagar numa perspectiva jurídica. Essa é a obrigação que ela efetivamente tem. Se você não tributa essa receita, em termos práticos, você está admitindo a dedução de uma despesa cheia, que não corresponde ao que é efetivamente devido da perspectiva jurídica. Justamente por isso, é possível que o governo exija o cumprimento de uma série de requisitos para que não haja tributação. No caso, manutenção de uma reserva de incentivo fiscal correspondente ao valor do incentivo. Será que toda essa lógica é aplicada a benefícios como esse? Além disso, nós temos outras situações que são muito particulares do setor elétrico e que pode haver uma dificuldade de você dizer que é efetivamente uma subvenção. Apenas para citar um exemplo, diversos estados, historicamente, cobravam alíquotas de ICMS mais elevadas para operações com energia elétrica. Isso foi questionado, né, nos últimos anos no Supremo, e o Supremo disse que energia elétrica é um bem essencial e que ele não pode ser tributado de forma mais gravosa do que outras mercadorias.
mas como muitos sabem, diversos estados, para citar um exemplo, Santa Catarina era um que fazia isso, mas Goiás também fazia vários outros, permitiam a aplicação de uma alíquota mais baixa de ICMS para operações com energia elétrica praticadas por distribuidoras para consumidores residenciais ou comerciais que tivessem um consumo mais baixo de energia elétrica. Nesses casos, a alíquota era mais baixa. A partir desse limite, a alíquota geralmente era mais alta do que a alíquota padrão. Nesse caso, mantida, né, a aplicação dessa alíquota mais baixa para consumidores que têm um patamar de consumo menor, isso é uma subvenção para a distribuidora, isso deveria levar ao registro de uma subvenção e ter como contrapartida a constituição de uma reserva de incentivo fiscal com possível não tributação desse valor pelo imposto de renda e pela contribuição social sobre o lucro, é uma questão que a gente queria discutir com vocês. Isso é efetivamente subvenção? E outras situações que poderiam surgir envolvem, por exemplo, as empresas de transmissão de energia. O professor Ganin, né, que acabou de entrar aqui com a gente, ele tem um entendimento muito interessante sobre o que é a atividade de transmissão de energia. Historicamente, a Receita sustentava que era uma espécie de transporte de carga, mas também dá para sustentar que é uma cessão do direito de uso da infraestrutura de transmissão. Transmissora, ela não compra e vende energia. Ainda assim, ela estaria sujeita à incidência de ICMS. Nos últimos anos, passou-se a ser exigido que as transmissoras emitissem nota fiscal, referente ao valor que é recebido, né, determinado no AVC. Todo mês ela deve emitir nota fiscal, de acordo, né, com as determinações de ONS, por aí vai. Ela efetivamente não paga ICMS, porque regras específicas aplicadas ao setor, dependendo do estado, vão prever uma espécie de diferimento de ICMS ou um regime de substituição tributária em que a transmissora é substituída. Então, ela não faz o recolhimento do ICMS. Isso no mais das vezes, realizada na ponta da cadeia de comercialização a partir de uma distribuidora ou de uma comercializadora que venda para alguém que vai efetivamente utilizar a energia como consumidor, seja num processo industrial, seja para efetivamente uso próprio. Será que isso também poderia ser tratado como uma subvenção? Será que a transmissora deveria registrar uma despesa de ICMS e, no momento seguinte, registrar uma receita de subvenção para tornar zero o efeito no resultado disso? Sendo possível fazer esse registro contábil, será que a transmissora deveria constituir uma reserva de incentivo fiscal para brigar pela não tributação dessa receita de subvenção e, como efeito prático, acabar gerando uma dedução adicional de ICMS na sua base? São alguns pontos que a gente deveria discutir com mais detalhes, sempre lembrando que a gente está falando de um setor muito particular e que muitas hipóteses de diferimento, de substituição tributária, de redução de alíquotas, na realidade, não são propriamente benefícios, são apenas exigências das próprias particularidades, tanto da legislação do ICMS quanto do setor elétrico. Então, pessoal, esse é um panorama do que a gente queria discutir hoje com vocês, né? Retomando a nossa parceria já de anos com a Abracone, nesse Abracone Informa. A ideia é que a gente faça mais eventos, né, nessa pegada, tentando trazer temas atuais com enfoque prático e, no mais das vezes, fazendo uma ponte com o conhecimento contábil, para que a gente possa continuar discutindo com vocês. Alberto? E também, se o pessoal quiser falar, quiser compartilhar com a gente aí benefícios específicos que alguém já tenha visto de algum estado, também seria bem interessante. O Diogo e Vinícius, eu comecei agradecendo a parceria e também termino aqui parabenizando aí a apresentação excelente, aí vocês bem didático, aí bem detalhado, de uma forma objetiva, rápida, aí, que é bem importante assim, para a gente, assim, e bem interessante esse modelo de ter alguns temas tratados, a gente está fazendo uma parceria e trazendo para os associados, assim, de uma forma rápida, uma visão geral, para que a pessoa consiga ter aquela visão ali e avaliar os efeitos, os impactos, alguma dúvida, e aí discutir, até consultar posteriormente e avaliar o que pode ser feito lá na empresa e se pode ter, de repente, ali algum benefício ou trazer alguma oportunidade. Eu
tinha algumas perguntas, mas ao longo da apresentação vocês já responderam. Uma era realmente, eu tinha visto que tinha essa questão da liminar, do André Mendonça, e eu perguntava como é que ficou esse efeito, mas o Vinícius colocou ali que terminou sendo suspensa e que ele seguiu, que teve a validade a decisão do STJ, né? E que o STF terminou seguindo realmente essa mesma linha. Uma outra que eu tinha, o Diogo respondeu, que eu imaginava ali se aquela questão ali do Pernambuco tem um diferimento do ICMS na aquisição de CAPEX, de máquinas, equipamentos para redes e linhas. E aí, até que ponto isso se encaixaria ali como uma subvenção para investimento, já que está reduzindo o custo de aquisição ali de equipamentos para meu investimento. Hoje não tenho ativo mobilizado, como o Diogo colocou, mas de uma certa forma está reduzindo ali meu investimento. Hoje a gente contabiliza o ativo, seja ativo intangível financeiro, pelo líquido já desse custo, e deprecia ou amortiza ali aquela despesa já líquida ali desse efeito, né? dessa redução. Supostamente, eu tentando elocubrar aqui, pensando no primeiro momento, é como se fosse ter o custo do ativo cheio, ter a despesa, a amortização cheia e ter o reconhecimento do ICMS ali como uma subvenção, e para ter o direito ao incentivo, eu destiná-la a uma reserva para poder atender ali o artigo 30, né? Seria mais ou menos alguma coisa assim. Não sei se é factível, mas ficou para mim esse ponto assim de análise aqui, para analisar internamente e até conversar realmente para ver se existe alguma possibilidade. Gerava dúvidas também sobre essas questões de... Para mim, quando eu olhava isenções, vamos dizer, na ponta, isenção sobre o ICMS na venda para o consumidor final, uma redução de alíquota, uma redução de base, fico vendo sempre como um efeito nulo na empresa, porque como tributação sobre o consumo, mero repassador, não sei se ele morre ali para mim na receita operacional líquida. Ou eu tenho a receita bruta com ICMS e o ICMS na dedução e chegando com a receita líquida já sem efeito, ou eu tenho a receita bruta já sem o ICMS, não tenho a dedução e chega mesmo a receita líquida. Então, para mim, eu olhar e digo assim, esse aqui para mim não vai ter impacto dessas decisões. No máximo, talvez, um impacto para o consumidor que está adquirindo com aquele benefício. Aí talvez para ele pudesse ser alguma subvenção e ter algum impacto, né? Mas esse realmente da questão do ativo imobilizado, dos equipamentos, aí eu também fiquei aqui tentando matutar um pouco mais, aqui bem no pernambuquês, para pensar um pouco. Mas parabéns, foi excelente, assim, bem didática, bem esclarecedora aí a apresentação de vocês. E aí era abrir mais, não sei se algum dos participantes querem fazer alguma pergunta, se querem colocar algum ponto também, algum esclarecimento, fiquem à vontade. A Angélica está com a mão levantada. Pode abrir o microfone, Angélica. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Nós temos aqui, acredito que deve se encaixar nesse sentido, que a gente tem o ICMS interno de São Paulo, que a gente difere via substituição tributária. Acho que nós e transmissoras, né, temos. Eu queria até, assim, comentar com vocês se esse seria um caso que a gente conseguiria enquadrar nesse sentido de exclusão do imposto de renda e da contribuição social. E outro ponto também, que eu não sei se vem à mesa, mas uma vez que a gente faz essa constituição de reserva, vocês já pensaram, algum de vocês tem algum plano de como que a gente vai escoar essa reserva, seja por financiamento, seja por modernização das usinas, compra do ativo, etc. Perfeito. Angélica, em São Paulo, né, desde que a gente teve aquela ação direta de inconstitucionalidade que mudou todo Isso. o sistema da DVEC, né,
lá o artigo 425 passou a prever esse diferimento do ICMS até a última etapa anterior a uma venda para consumo. Aqui, simplificadamente, né, eu digo consumo, industrialização, quando não é industrialização da própria energia, ou para efetivamente uso de quem adquiriu, né? Então, quando você está vendendo para um comercial, para uma residência, para uma indústria, quando você não está fazendo vendas, por exemplo, de uma geradora para comercializadora. Nesse caso, é justamente o exemplo que a gente deu ali no fim. Será que isso é uma subvenção? E a pergunta, ela passa primeiro pela análise daquelas alterações da Lei Complementar 160. Será que ele considerou que todo benefício é subvenção? Será que há uma lei dizendo que todo benefício é subvenção? Se for isso, daria para sustentar que você teria a possibilidade de registrar uma despesa de ICMS e, no momento subsequente, registrar aquela receita referente ao incentivo fiscal. Registrando em subconta, você não teria a tributação observados, né, aqueles requisitos de não fazer a distribuição. Eu já retomo esse ponto. Mas parece um pouco estranho, porque, juridicamente, a transmissora não tem a obrigação de recolher o ICMS. Da perspectiva societária, de contabilidade societária, será que o CPC 07 demandaria o registro desse ICMS como uma subvenção? Será que não é algo próprio da própria a própria atividade de transmissão não está sujeita a esse ICMS? Aquelas discussões que a gente colocou. Será que isso é realmente um benefício? Mas, deixando de lado essa questão, ainda que você tivesse o registro de uma subvenção, você trouxe uma pergunta importantíssima. A não tributação para fins do imposto de renda e da CSLL está condicionada ao registro da reserva de incentivos fiscais e à não distribuição aos sócios. E daí existem regras muito específicas do que caracteriza essa distribuição. Então, se você, por exemplo, capitaliza e reduz o capital, você tem que tributar. O que acontece quando você chega ao final de uma concessão e tem pendurado, né, no seu patrimônio líquido uma reserva de incentivo fiscal gigantesca? O que você vai fazer com ela se a concessão acabar? E principalmente em modelos de transmissão, né, como eu imagino que seja o caso de vocês, você tem um descasamento muito grande, né, entre o registro de receita, o resultado na contabilidade societária e o recebimento de caixa. A curva é inversa, né? Você, na fase de construção, tem uma receita de construção muito grande, mas a realização do caixa vai se dar, né, pela RAP ao longo dos 30 anos do contrato. Como que você vai casar a existência daquela reserva com a necessidade de tirar aquele caixa da pessoa jurídica? A gente começa a ver que o benefício, que em princípio parece que é não tributação para fins do imposto de renda, ele talvez seja só um diferimento. Quando você precisar tirar aquela reserva da pessoa jurídica, você vai disparar a tributação daquele valor. Existem formas que estão sendo pensadas de como corrigir isso. Aqui não é o objetivo. A gente pode fazer um evento específico, né, Alberto, para discutir um pouco do que está sendo pensado para lidar com esse tipo de dificuldade, mas a sua pergunta é super pertinente e mostra mesmo um gargalo que existe, e que às vezes não é identificado logo de cara, né? E que, né, só para encerrar, se aplica não só para benefícios de ICMS, mas para outros benefícios até regionais de imposto de renda, como Sudan, Sudene, benefício de reinvestimento. A discussão se aplica para todos eles. Perfeito, Diogo. Aí tem essa discussão muito grande realmente nos incentivos Sudene, Sudan, reinvestimento ao final da empresa, que destinação, que tratamento se dá a essa reserva. E aí isso caberia realmente também nessa situação aí de ICMS. E excelente pergunta aí da Angélica, porque realmente fica tendo essa destinação, para ter o benefício teria que ter essa destinação, e tendo essa destinação para a reserva tem que ficar realmente ali aplicado. No máximo pode capitalizar, mas não pode reduzir capital. E ainda gera esse problema mais na frente, no caso de as empresas são perenes, que tendem a ser uma operação contínua, tudo bem, mas que são mais de propósitos específicos, que tem mais um período ali podem chegar a ser encerradas, né? E aí tem esse problema no final de como tratar aí essa reserva.
sei se alguém mais tem alguma pergunta, se algum participante, fique à vontade aí se tiverem mais alguma colocação. Eu acredito que não. Terminamos ainda com 5 minutos aqui de antecedência para fazer 1 hora. Começamos às 9h10, né? Então 1 hora iria até 10h10. Então cumprimos aí o horário previsto aí de 1 hora. E parabenizo mais uma vez aí o Vinícius e o Diogo. Agradeço aí todos os presentes, né? E posteriormente peço ao Diogo aí que me compartilhe o link aí quando disponibilizar a gravação, que aí eu também compartilho junto à Abracone, no Abracone Forma, para os associados, para aqueles que não puderam participar possam assistir também ali, comentar, e aí possa ter um alcance maior aí para quem não conseguiu participar. E muito obrigado aí, Alberto. E só para conversar com o pessoal, que a gente vai colocar nossos e-mails aqui no chat. Se alguém tiver alguma dúvida, aquela que você lembra, assim que acaba a apresentação, você tem uma ideia, devia ter falado, podem mandar para a gente por e-mail, que a gente dá uma olhada com atenção, etc. E quem sabe até marca uma nova apresentação aí para tratar dessas dúvidas. Exato. E para fazer a última propaganda, vocês talvez já, quem participou do Inconcel ano passado, viu, né, que a gente tem um portal aqui no escritório que fala muito dessa relação entre tributação e contabilidade. Ele não é exclusivamente focado para questões do setor elétrico, a gente discute muita questão envolvendo combinação de negócios, né, M&As. Então, tem um material muito rico nesse portal que eu vou compartilhar aqui o link para o site. Ele é totalmente gratuito e a gente vai, inclusive, subir, né, toda essa nossa discussão, já que guarda, né, um fundo contábil relacionado ao CPC 07. A gente vai subir lá com um material de apoio para que vocês tenham acesso a tudo isso. Vocês vão poder reparar que tem até um webinar específico de concessão, né, tratando, eu comentei rapidamente, né, de todo o modelo da ICPC 01, do IFRIC 12, todas as discussões atuais de alterações de CPC 47, está tudo lá gratuitamente para quem quiser acessar. E como o Vinícius colocou, a gente está à disposição para conversar com vocês caso tenham sugestões para próximos encontros ou alguma dúvida específica. Perfeito. E eu vou compartilhar também o link aí desse espaço de vocês aí no grupo lá do chat lá do WhatsApp, para que outras pessoas tenham acesso. Obrigado, Diogo. Obrigado, Vinícius. Obrigado a todos os participantes. E até um próximo encontro. Valeu. Obrigado. Tchau, Até mais, pessoal. pessoal. Tchau, tchau.